som. Graça e paz, amados. Um bom dia, mais um domingo abençoado que o Senhor nos concede a graça de estarmos reunidos para compartilharmos e aprendermos a sua palavra. É com muita alegria que nesta manhã estamos aqui com a Bíblia aberta, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, para que possamos compreender e crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois dos estudos que tivemos com o seminarista Emanuel no conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, hoje estamos dando início à nossa primeira EBD online, né? Uma nova experiência com a igreja. Esperamos que todos possam compartilhar e aprender e se envolverem em buscar o conhecimento da palavra de Deus. E com muita alegria estamos aqui com o seminarista Emanuel, nosso futuro pastor, e aqui a seminarista Edelane, que também junto conosco irá como instrumento de Deus para ministrar a palavra na sua casa, ao seu coração. E nesse início de manhã, né, nessa EBD abençoada, nós iremos orar pela sua família, pela sua casa, para que Deus possa levar essa palavra, esse conhecimento ao seu coração, para a edificação da sua família, para a edificação e crescimento espiritual da sua casa. Então vamos orar, pedindo a direção de Deus, e que o Espírito de Deus nos ilumine e conduza essa palavra aí na sua casa, que chegue, né, cheia de graça e de conhecimento para a sua casa e para a sua família. Vamos orar com a irmã Edilane, em nome de Jesus. Amém, oremos, graça e paz. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, nesse momento, para que o Senhor possa dar direcionamento da Tua parte, Pai, para que o Senhor possa iluminar nossa mente e nosso coração, Senhor, durante essa EBD, Senhor, essa série de estudos que vamos estudar sobre o Evangelho de Mateus. Eu te peço em nome de Jesus, para que a Tua palavra traga transformação, Senhor, ao coração dos meus irmãos. Te peço para que o Senhor ilumine, Pai, também as nossas vidas, Senhor, que vamos estar aqui, Pai, ministrando a Tua palavra, ensinando, Senhor. Eu te oro agora por cada irmão, Senhor, que irá assistir a CBD, por cada irmão que irá participar, Senhor, que eles sejam edificados, que eles possam, Senhor, crescer junto a Ti, Pai, através do estudo da Tua palavra, dos momentos devocionais. É isso que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos ouvir uma saudação, né, pelo seminarista. Dar boas-vindas a todos que estão aí presentes. E depois a irmã Edelane, que muitos não conhecem ainda, ela vai se apresentar e dar uma palavra, né? Só um bom dia, um abençoado bom dia para todos. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo sejam com todos vocês. Como o pastor disse, mais uma vez, estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus. E é um motivo de muita alegria a gente estar nesse momento iniciando essa EBD online. É um período que requer uma certa adaptação para a nossa realidade e nós utilizaremos desse meio para que possamos continuar estudando e aprendendo a palavra de Deus. Espero que essa série de estudos que vamos fazer no Evangelho de Mateus seja abençoador para a sua vida e também para o seu crescimento espiritual. Que Deus lhe abençoe. Amém. Bom dia, graça e paz. Eu me chamo Edilane, como o pastor falou, sou seminarista. Estou morando aqui no bairro, alguns irmãos já me viram, né, aqui na igreja, e eu espero estar contribuindo, servindo os irmãos, espero poder crescer junto com vocês. Amém. Então, vamos iniciar, né, na introdução. Hoje nós vamos dar apenas uma introdução a respeito do Evangelho de Mateus. E o destaque que hoje nós iremos tratar é o reino de Deus. Porque Mateus é um evangelho escrito, direcionado ao povo judeu. E ele faz várias citações a respeito dessa expressão, reino de Deus, reino dos céus. Porque ele queria demonstrar com essas citações o governo de Deus, né? Então nós vamos iniciar esse estudo agora relacionado ao reino de Deus. Mateus capítulo 3, verso 2, ele diz o seguinte:
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É uma das citações que Mateus se utiliza muito do seu evangelho. Reino de Deus, reino dos céus. E esse reino, segundo Mateus, chegou. É chegado o reino dos céus. O reino de Deus está entre os homens, está nos homens. E como isso acontece? Questionaram Jesus a respeito de que lugar ele iria construir o seu castelo, em que local seria a construção do seu império para que ele governasse como rei de Israel. Jesus falou que o reino de Deus, ele não está em locais, ele não é feito por construções humanas, mas o reino de Deus está entre vós, está em vós. E para compreender isso, quando o evangelista, o Mateus, o apóstolo, ele diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E uma pessoa só pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus, segundo Mateus, se houver um renascimento espiritual. O próprio Jesus já havia dito, João capítulo 3, verso 3. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus chegou. A promessa do Gênesis, que o Messias viria, e toda a expectativa do judaísmo é que esse Messias, esse rei, ele viria com todo o poder, com toda a força, para reinar, para dominar as nações inimigas de Israel e sentar num trono, governando aqui no mundo, com a espada, com poder. Mas o rei que chegou, ele veio montado em um jumento, entrou em Jerusalém, na sua simplicidade, na sua humildade, e declarando, que o seu reino não estava nos castelos, não estava num lugar físico, mas o reino dele estaria nos corações daqueles que creem, porque o reino do Messias só aconteceria, o seu governo, na vida daqueles que se arrependessem e tivessem um novo nascimento, segundo escreveu aqui João no capítulo 3, verso 3. Estes redimidos, segundo Paulo, Colossenses capítulo 1, verso 13, eles seriam como que transferidos para o reino do Filho do amor de Deus. E como nós estamos percebendo que o reino de Deus, segundo Romanos, esse reino que chegou, que não é um reino físico, mas é um reino invisível, um reino que está dentro dos corações daqueles que nasceram de novo através do arrependimento e da fé. Esse reino seria um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria no Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, verso 17. E esse reino que emana dos céus, que vem até nós, ele é o único lugar onde cada ser humano, que faz parte desse reino, que entra nesse reino, que o reino dos céus entra no coração desta pessoa, a pessoa é plenamente o que deve ser. Nesse reino desaparece, esse reino divino desaparece as distinções, as discriminações. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 10 e 11, ele diz o seguinte: nesse reino de Deus, o qual nós fomos revestidos do novo homem, esse novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o reino de Deus. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, homem ou mulher, preto ou branco, No reino de Deus, a pessoa livre, mas em Cristo, segundo o apóstolo Paulo, nem escravo, nem a pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Essa é a mensagem do reino, um reino que não há separação,
um reino em que Deus não discrimina as pessoas e que essas pessoas, elas não são marcadas agora a partir do arrependimento, a partir do encontro com Jesus, a partir do novo nascimento, né? Essas pessoas não são marcadas pelos atos, pelas práticas, pelos que elas foram no passado, mas agora elas são marcadas por aquilo que Cristo, em seu reino, fez por eles. A partir do arrependimento dos pecados, pela fé, Cristo, em cada um daqueles que foram revestidos, ele agora não importa nesse reino aquilo que fomos, mas agora aquilo que somos em Cristo Jesus. Porque as Escrituras nos dizem que Deus faz dos seus servos, daqueles que creem, daqueles que o reino chegam até eles, faz dessas pessoas novas criaturas, né? As coisas velhas passam, tudo é novidade de vida. Então, a marca desse reino, não importa o que as pessoas foram, porque Deus diz que apaga os seus pecados e lança no mar do esquecimento, mas o que conta é o que elas são a partir do encontro desse reino, renascidos espiritualmente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós percebemos que o reino chegou, um reino espiritual, um reino que está entre os homens e nos homens que passaram pelo novo nascimento. Mas esse reino não é apenas um reino de conceito religioso, né? De rezas, orações, mas é um reino que está na sociedade. É um reino que está envolvido entre as pessoas. E para reforçarmos que o reino não é apenas no sentido de números, mas no sentido de valor, e o valor supremo do reino de Deus que foi dado aos homens é o amor, né? O amor não numa construção de poesia, nem de um conceito teológico, nem de expressões de forma, mas um amor que aponta, né? Que dirige os homens para, no seu interior, serem movidos por uma força tão poderosa, né? Uma força do amor que transforma, que essa nova criatura, né? Pautada nesse rei do reino que não tem fim, né? O amor é a marca deste reino. Então nós podemos compreender desde já, né? O que Mateus vai nos ensinar em toda a sua estrutura do Evangelho, que chegou o reino, que os que foram alcançados pela graça de Deus, com arrependimento e fé, renasceram do Espírito, novo nascimento. E esse reino é marcado pelo amor, né? E esse amor que nos move, esse amor que enche nosso interior, e esse interior enchido pelo amor de Deus, nós somos transformados de glória em glória, dia após dia, né? Sendo movidos por esse amor. Então, o que move a nossa vida cristã é este amor de Deus, o amor do reino, a graça que foi derramada sobre nós. E esse reino não está apenas dentro dos homens, mas esse reino precisa ser manifesto na sociedade. E esses seguidores do reino, esses que fizeram parte do novo nascimento, eles são exortados a serem santos em toda a sua maneira de viver. 1 Pedro 1,15. E o apóstolo Paulo diz que a partir desse amor que move o reino, que move as pessoas que fazem parte desse reino, a sua vida é para a glória de Deus, os seus atos é para a glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então este é o governo de Cristo. Esse é o governo do Senhor na vida daqueles que passaram pelo novo nascimento, que procuram são exortados à santificação, e são exortados para que sua vida, movida pelo amor,
qualquer atos que elas façam aqui debaixo do sol, como diz o apóstolo, quer comais, quer bebais, ou qualquer coisa que façais, façam tudo para a glória do reino, para a glória de Deus. E esse reinado, esse governo de Cristo, né, não é apenas restrito às questões internas do coração. Porque nós vemos a igreja, nós oramos, nós meditamos, nós exercemos a piedade cristã, mas o reino de Cristo não está restrito a apenas isto. Porque não é este apenas o princípio, somente este o princípio do reino de Deus. Porque o reino de Deus, aqueles que fazem parte desse reino, ele produz frutos. Está lá em Mateus capítulo 13, 23. Que essa árvore, essas novas criaturas que caminham na vida para a glória de Deus, elas produzem frutos, né? Não são apenas recolhidas nos seus templos para orar, não são apenas recolhidas nos seus alojamentos para meditar, mas um outro princípio desse reino é produzir fruto no meio da sociedade a qual ela está inserida. Desta forma, né? Tal que, por meio da qualidade visível da vida desta pessoa, o seu estado interior, o seu coração possa ser discernido, por seus frutos os conhecereis. Diz Mateus capítulo 7, verso 16 ao 21. Você pode ler depois, vamos colocar esse resumo aí também, está na lição da revista. Então, quais são as evidências que nós podemos perceber que neste mundo o reino de Deus está presente? Porque não há templo, não há castelo, não há império, mas o reino de Deus, segundo as Escrituras, está presente no mundo, na sociedade, através da sua igreja, dos que foram nascidos em Cristo, dos que foram alcançados pelo novo nascimento. Diz Mateus: como vou identificar o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Como vou perceber que o reino de Deus está influenciando na sociedade? Está influenciando aqui ao redor da nossa comunidade, que tem a prática da oração, da meditação, dos encontros, mas o reino de Deus vai além disso, vai para a sociedade, produzir atos para a glória de Deus, e as pessoas vão discernindo que essas pessoas fazem parte do reino de Deus através dos seus frutos, dos seus atos de misericórdia, né? Assim, então, como o apóstolo Paulo falou, comer e beber são atividades externas, estão inclusas dentro do reinado do Messias. O reinado interior do Salvador deve tornar-se manifesto em que forma? Em justiça pública, o ouvir genuíno da palavra, a religião verdadeira e a fé genuína são vistas no cumprimento fiel da lei, na ajuda externa aos oprimidos e no socorro prático dos aflitos. Tiago, capítulo 1, verso 22. Então, veja a dimensão do que Mateus nos ensina quando o reino de Deus chegou. Alcançou os homens, transformou, deu um novo nascimento, deu uma direção, reunidos em orações, em suas atividades religiosas, mas vai muito mais além disso. O reino de Deus precisa ser visto, precisa ser conhecido, e isso através da igreja que somos nós, dos frutos que vamos manifestar, e diz o apóstolo Tiago, né? Nós vamos obedecer na prática a palavra, manifestar justiça na humanidade, na sociedade, através de uma religião verdadeira, a obediência à lei e na ajuda, na prática externa, na ajuda aos oprimidos e no socorro prático, na prática, na ajuda dos aflitos. Então esse é o reino de Deus, que não está limitado apenas dentro dos templos religiosos, mas ele está na sociedade para promover a ajuda aos oprimidos e socorrer os aflitos de alma.
Então esse é o reino da sociedade, essa é a presença do reino na sociedade, que veio para manifestar as bênçãos de Deus na sociedade. Ele veio para fazer suas bênçãos fluir onde quer que a maldição seja encontrada. O reino de Deus chega para ali gerar bênção, fluir bênção do Senhor. O reino de Deus, todas as coisas que o reino de Deus são manifestas, né? Nós percebemos que o autor diz aqui, né, que ele flui bênçãos, e onde a maldição é encontrada, ele desfaz pela sua presença, que é a presença do reino no local que é bênção. Então, todas as coisas tocadas pela culpa, pela poluição do pecado, são objetos do triunfo do reino do Messias. Todas as coisas, o reino de Cristo, não traz somente perdão e um novo coração que ama Deus, traz também obediência à sua palavra, aos seus caminhos, em todos os caminhos da vida. Aquelas coisas que permanecem em oposição a Deus, seus propósitos e seu caráter devem ser sobrepujados pelo reinado do Messias, pelo governo do Messias. Então essa primeira introdução que nós fizemos relata-nos, para resumirmos, que o reino chegou, está entre nós, está em nós, está na igreja, está na sociedade. E esse reino, na nossa vida, nós somos levados para a sociedade para produzirmos frutos. Nossos atos devem ser para a glória de Deus. E esse reino deve influenciar na ajuda aos oprimidos e no socorro aos aflitos, numa sociedade carente que precisa enxergar onde está o reino de Deus. Está na vida, nos frutos, nos atos daqueles que tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus. Mas isso se alcança pela fé. A fé no reino de Deus. Nós vamos ouvir, né, como é que funciona, como é que é esse ato de misericórdia, esse reino que não se limita apenas aos padrões da oração, da meditação e da piedade dentro dos cultos religiosos, mas ele está presente na sociedade para produzir frutos e para gerar as manifestações e as pessoas consigam enxergar a ação de Deus na sociedade. E para isso requer fé. E como nós entendemos esse ato de fé no reino de Deus? Bom, irmãos, a fé no reino, que seria essa fé no reino, né? Como o pastor bem colocou, o reino de Deus seria a soberania de Deus. O reino de Deus chegou a partir de Jesus. Então, o reino dele foi estabelecido, a soberania dele foi estabelecida. E o que seria a fé? O autor de Hebreus, lá em Hebreus 11, 1, ele fala o seguinte, é um versículo muito conhecido por nós, ele fala assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Na minha Bíblia, a versão Almeida Revista Corrigida fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E essa fé, nós podemos dizer que ela é uma substância real, que tem uma existência atual a respeito das coisas que nós esperamos, e a verificação ou prova das coisas que nós ainda não vemos. E fé nós podemos traduzir como certeza. Porém, há um pequeno adendo aí, né? Quando a gente diz que acredita em alguma coisa, muitas vezes a nossa fé ainda não é uma fé plena. É uma fé que nós ficamos ali meio balançados. Será que isso vai acontecer mesmo? Principalmente quando oramos por alguma coisa, né? Que nós estamos lá esperando uma cura, um emprego. Então, nós temos uma fé meio duvidosa. Caminhamos cambaleando. Mas o autor de Hebreus, ele afirma que a fé é uma certeza. Então, o que seria essa certeza? Seria caminhar plenamente, crendo que Jesus e Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nós podemos também pensar que a fé ela é adotar um agir consciente e voluntário em torno das ordenanças do reino de Deus. Então, de maneira consciente, eu escolhi crer, eu escolhi ter a certeza em um Deus que é soberano e que estabeleceu o reino dele. Mas o que seria essa fé no reino de Deus?
Nós já sabemos que o reino de Deus é o governo dele aqui na terra. E se nós cremos que nós fomos resgatados das trevas para a luz e que nós somos novas criaturas, como o pastor bem citou, né, nessa introdução, se nós cremos que todas as coisas elas estão debaixo da soberania de Deus, nós vamos ter uma fé prática de crer na soberania de Deus no nosso dia a dia e de buscar que isso seja também uma verdade para a sociedade, que isso seja também uma verdade para as coisas que nos cercam. E que esse reino também chegue aos corações daqueles que ainda não conhecem. Mas nós só podemos ter uma fé prática, uma fé no reino, a partir de Jesus Cristo. Então, Jesus ele é aquele que torna a nossa fé operante e produtiva. É interessante nós vermos em Hebreus, lá em Hebreus 11, que é o famoso capítulo, né, que nós conhecemos sobre a fé, que depois que ele fala, né, o que é a fé, ele começa a citar vários exemplos bíblicos. Né? Pela fé, Enoque foi transladado, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Em todos eles, nós percebemos que ele começa pela fé e depois ele coloca uma ação prática. Obedeceu, esperou, ofereceu, aguardou, recebeu. Então, todos verbos de ação, de coisas práticas. Então, nós podemos também concluir que a fé não é simplesmente crer, guardar para nós mesmos, mas crer e agir. Então, se nós cremos a partir de Jesus, né, que ele pode tornar a nossa fé operante e produtiva, nós temos que realmente produzir frutos. Se somos novas criaturas, precisamos produzir frutos e frutos que permaneçam. Então, pensar na fé no reino é não somente pensar no que é ter fé e pensar olhando para si mesmo. Eu tenho fé em Jesus, eu estou bem, a minha comunidade é uma comunidade de fé, mas pensar para fora, para a sociedade. Como é que eu posso mostrar essa fé prática no reino de Deus? Tiago, ele nos ensina que a fé sem obras está morta. E em outros livros da Bíblia também ensinam que a fé é um meio pelo qual Jesus atua. E o trilho que a fé percorre para não ser morta é o amor. Mas para nós, para a nossa fé, trilhar os passos do amor, nós precisamos conhecer o amor. Por isso que nós dizemos que temos fé através de Jesus também, que ele torna a nossa fé operante e produtiva. Porque para ter fé, para ter uma fé prática, operante e produtiva, nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, conhecer o amor. E Deus, ele é a própria definição de amor. E Jesus é a própria expressão de Deus. Nós precisamos, para ter uma fé no reino de Deus, produtiva e operante, nós precisamos seguir a Jesus e seguir em conhecê-lo. Nós precisamos, porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais a nossa fé ela vai ser aperfeiçoada, ela vai ser efetiva. E o que é que isso acontece? Por que isso acontece? Em 2 Coríntios 4:13, fala assim: "Crie, por isso falei". Então, nós temos que trazer esse exemplo prático para nós também. Se nós cremos, nós falamos, nós tornamos a nossa fé produtiva, nós vamos compartilhar o amor de Cristo. Então, quando nós temos uma fé operante, produtiva no reino, na soberania de Deus, nós vamos compartilhar e vamos influenciar todas as esferas da sociedade que nós participamos. Tudo à nossa volta vai ser contaminado, digamos assim, pela nossa fé. Para ter uma fé aperfeiçoada e produtiva, nós temos que declarar as verdades de Deus e temos também que ser participantes da vida de Cristo. Então, para ser participante, nós precisamos ser novas criaturas, nascer de novo e viver uma vida de devoção a Deus. Fé no reino é uma luta diária para que não haja separação entre secular e sagrado, pois Cristo encarnou e todas as coisas estão sujeitas a Ele. E quando a gente pensa em secular e sagrado, pensar assim que nosso trabalho é para a glória de Cristo, nossos estudos são para a glória de Cristo, vir à igreja é para a glória de Cristo, como foi citado aqui, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Cristo. Então, isso é não separar
o secular do sagrado. Isso é ter uma fé no reino também. Tem um autor, Huckmark, que ele diz o seguinte: a espiritualidade deve abranger todas as facetas da realidade criada por Deus, sem separação das coisas sagradas e seculares. Então, como eu tinha falado para vocês, quando nós temos uma fé viva e eficaz, nós prosseguimos em conhecer o Senhor, nós começamos a produzir frutos, isso acaba influenciando todo o meio que a gente vive. Todas as facetas da sociedade, todas as esferas da sociedade, elas são influenciadas pela nossa fé viva e operante. Precisamos estar comprometidos com o reino de Deus. Se fazemos do Senhor o rei do nosso coração, toda a nossa realidade fica alinhada com isso, né? Que o Senhor é o rei do nosso coração. E crer que Deus é soberano sobre todas as coisas também é estar alinhado. Então, Deus é soberano sobre a pandemia da Covid-19, Deus é soberano sobre o desemprego. Crer que o reino de Deus ele já foi estabelecido, ter essa certeza de caminhar plenamente, caminhar com a paz que excede todo o entendimento. Tem uma música, eu não sei se é do Inário ou se é do cantor, mas que ele fala assim, que ele é dono da chuva, do sol, do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Então, em todos os nossos momentos, em todas as nossas dificuldades e alegrias, nós temos que ter essa fé que crê que Deus é soberano. E, principalmente, além de ter essa fé, e influenciar nossa casa, nossa comunidade de fé, mas influenciar a sociedade lá fora. Ser um agente de transformação para a sociedade. Então, isso é ter uma fé no reino. Então, se a gente crê nessa verdade, nós precisamos agir de acordo com ela. Se nós cremos que Deus é soberano, se nós cremos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, nós devemos agir. E prosseguir em conhecer o Senhor também é agir, é compartilhar. Quando nós temos uma notícia muito boa, passei no vestibular, ou vou ser vovó, vou casar. Quando nós temos uma notícia muito boa, nossa atitude primeira é compartilhar, é agradecer, é vibrar com aquele que amamos. Então, a nossa notícia boa, a nossa boa nova foi que Jesus veio, Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, nos salvou, nos purificou. Então, por que muitas vezes nós guardamos só para a gente? Nós não temos essa fé viva e operante no reino de Deus. Nós temos uma fé, muitas vezes, egoísta, que nós guardamos para nós mesmos. Então, precisamos ter essa fé viva e eficaz. E essa fé, ela vem pela graça. Ela não é nossa, ela é um dom de Deus. Mas, como cristãos, nós temos uma responsabilidade em agir, zelar, alimentar a fé e abrir caminho para outros. Lá em Romanos 10, 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que outras pessoas elas vão ter fé no reino de Deus, ter fé nessa soberania do Senhor, principalmente nesse momento que temos vivido de pandemia, de muitas mortes, muitas vezes trágicas? Como é que essas pessoas elas vão ter fé se elas não conhecem o Deus único e verdadeiro que nós conhecemos, que nos resgatou das trevas para a luz? Para termos uma fé perseverante e saudável, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus e ter conhecimento da plenitude, né? Ser cheio do Espírito Santo. Então, para termos essa fé no reino, precisamos primeiro prosseguir em conhecer a Deus, ter uma intimidade com Ele, na nossa vida devocional, no nosso estudo da Bíblia. E a fé em Deus é o motivo de desejarmos Ele ainda mais. É Ele quem sustenta a nossa fé. Então, nós devemos... acaba sendo um ciclo, meus irmãos. A gente... tem fé em Deus através do próprio Deus, porque nós ouvimos a palavra dEle, nós prosseguimos em conhecê-lo, nós buscamos, e isso gera em nós uma atitude consciente e inconsciente, digamos assim, mas nosso coração ele se enche de tal forma que nós vamos ter realmente uma atitude de querer compartilhar. E à medida que nós proclamamos o Evangelho, nós também somos cheios, nós somos constantemente evangelizados à medida que nós evangelizamos. E se nós temos a responsabilidade de ter uma intimidade com Deus, para ter uma fé saudável, nós também temos essa responsabilidade de espalhar as boas novas do reino de Deus. Uma pessoa jamais chegará à fé sem ouvir a palavra de Deus. E é por isso que todo cristão é chamado a proclamar o Evangelho.
Ainda que não exista nenhuma garantia que esses ouvintes da palavra chegarão à fé, o nosso dever é apresentar a oportunidade para eles. E os benefícios de viver pela fé são muitos, né? Nós somos fortalecidos, nós temos confiança em meio às agruras, nosso relacionamento com o Senhor ele cresce e nós participamos da obra salvadora de Deus, digamos assim. Nós proclamamos as boas novas, nós somos participantes da obra do Senhor. E que alegria é ver quando uma vida proclama que Jesus é o Senhor e Salvador, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um missionário que se chama Bill Bright, que ele fala o seguinte: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa, deixando os resultados com Deus. Então, nós temos que tomar essa iniciativa a partir do que vivemos. Então, se nós vivemos uma fé plena e confiante no Senhor, nosso coração ele vai se encher de iniciativa e deixar os resultados com Deus. Por último, eu queria compartilhar com os irmãos, lá em 2 Pedro 1, do 3 ao 6 e 8 a 11, que diz assim. Eu vou ler a partir desse aqui. Por isso, só um minutinho, deixa eu abrir na minha Bíblia, acho que fica melhor. Coisas do ao vivo. Deixa eu ver, 2 Pedro. Isso, 2 Pedro 1, do 3 ao 6, que diz assim: com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pela qual ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção pelo desejo que há no mundo. E vós também, pondo nisto toda a sua diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver o aumento dessas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçarás, pois assim serás amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a participação no reino de Cristo consiste também da gente ter essa fé viva e operante. E à medida que nós vamos sendo acrescentados, nós vamos prosseguindo, vamos compartilhando, nossa fé ela vai sendo acrescentada, vai sendo acrescentado o conhecimento, a virtude, e nós vamos crescendo e sendo participantes desse reino de Deus. E para isso, eu queria deixar uma palavra de encorajamento para os irmãos, né? Nós vimos que o que é uma fé, o que é ter fé, né? A plena confiança, a certeza de que Deus é soberano. Nós vimos que essa fé no reino é crer nessa soberania do Senhor, mas ter uma fé viva, eficaz, ter uma fé produtiva, operante de ações também, não somente guardar para a gente. Então, com isso, eu queria dizer para os irmãos que o reino de Deus chegou, o reino de Deus é chegado. Então, que nós possamos viver o hoje e o agora do reino do Senhor, confiando plenamente que Ele é soberano e compartilhando essa mensagem de esperança com aqueles que nos cercam em diferentes esferas da sociedade. A gente falou muito aqui sobre essa expressão que a gente encontra no Evangelho de Mateus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. E quando a gente lê o Evangelho, talvez você fique se perguntando, né, o que significa dizer, né, que o reino de Deus chegou. Quando a gente lê um texto bíblico e a gente faz um estudo, eu acredito que a parte mais difícil não é fazer aqueles tópicos que a gente viu nos estudos. Acredito que a parte mais difícil é fazer o último ponto, que é justamente a aplicação
do texto para a minha vida hoje. É você ler o texto e saber aplicar esse texto para você hoje, no ano de 2021, de acordo com a sua vida, com a sua realidade. Então, quando a gente escuta essa expressão, que o reino de Deus chegou, talvez a pergunta que você se faça é: como é o reino de Deus hoje? Porque quando a gente vai ler o Evangelho, a gente vai ver que o reino de Deus chegou e para aquele povo, naquele momento, era eles vivendo o dia com Jesus. Era vendo o Messias sendo manifesto em todas as suas ações. Mas como é o reino de Deus hoje? Você ouviu a pregação do Evangelho, Deus colocou fé no seu coração, você se converteu e houve uma transformação na sua vida. E esse reino de Deus também chegou na sua vida. Mas como você vive esse reino de Deus hoje? O reino de Deus, esse reino do amor que emana dos céus, está a ocorrer mediante os atos que o governo divino produz em nós. Então, o reino de Deus, esse reino que chegou com o Messias, que está na sua vida, ele atua hoje, nos dias de hoje, através dos seus atos, através da sua vida, através do seu discipulado, da sua convivência com Jesus. Então, é através dos atos de Deus na nossa vida é que esse reino ele é manifestado, é que ele permanece nos dias de hoje. E como é que Deus ele age em nós de forma que esse reino ele seja externado, esse reino chegue até as pessoas? É através do que nós vemos na palavra de Deus, com a longanimidade, a bondade, com as características do fruto do Espírito. Então, através das ações de Deus, que Ele modifica na nossa vida, é que nós exercemos o reino de Deus hoje. Diante da injustiça, nós somos mensageiros da justiça. E essa justiça, ela não é através de nós mesmos, ela é através do reino de Deus, que atua nas nossas vidas. A ausência da inveja, de vanglória, de orgulho, ser pacífico e perdoador, todas essas atitudes é ação de Deus em nós e nós, agindo na sociedade, exercemos esse reino, somos o reino de Deus. Você que faz parte dessa família, você faz parte desse reino e você é agente desse reino. E esse reino de amor, ele é um reino de justiça, certo? Então, quando nós deixamos a inveja de lado e nos alegramos com as conquistas dos nossos irmãos, nós estamos deixando a injustiça de lado e estamos sendo agentes de justiça na vida do outro. Então, quando fazemos isso, nós exercemos o reino de Deus. Quando nós não somos indiferentes, mas pelo contrário, agimos com empatia e participamos e compartilhamos do sofrimento dos outros, daqueles que estão do nosso lado, nesse momento nós somos o reino de Deus, porque nós agimos contra a injustiça e manifestamos a justiça que vem do alto e atua através de nós. É importante que a gente saiba que não são os nossos pensamentos e a nossa razão que é um instrumento de governo na terra, na vida. Não são as minhas ações, não é Manuel, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, mas antes disso é a ação de Deus através da minha vida.
Somente o reino do amor, que emana dos céus, pode fazer isso. Somente a ação de Deus na minha vida é que pode fazer com que esse reino, que é dele, que é divino, que está em mim, chegue aos dias de hoje, chegue à sociedade. Jesus falou, ele disse, o reino de Deus chegou. Como nós vimos aqui, com o que o pastor falou, com o que a Edilane falou, sobre fé e sobre prática, estar nesse reino é fazer parte desse reino, é viver esse reino. Eu não posso dizer que recebi o reino de Deus e não viver de acordo com o reino de Deus. Eu não posso dizer que faço parte de um reino de justiça se eu estou agindo de forma injusta. Eu não posso dizer que faço parte de um reino de amor se as minhas ações são alimentadas e movidas pelo ódio. Eu não posso dizer que faço parte de um reino que é o perdão de Deus se eu não sou um agente que perdoa. Jesus falou, a palavra é dele, foi ele quem trouxe esse reino e a nós nos resta a obediência. A parte de Deus, a parte de Jesus é trazer esse reino até nós e a nossa parte é obedecer. O reino de Deus está hoje no mundo. O reino de Deus, ele já chegou. E esse reino de Deus, ele é manifestado, ele é presente nesse mundo quando você é um agente desse reino. Quando você leva esse reino através das suas ações. Uma coisa muito interessante que Edilane falou, que foi justamente sobre não haver separação entre o sagrado e o secular. Muitos cristãos fazem essa separação e acham que existe o momento do sagrado e existe o momento do secular. Quando eu estou na igreja, é o meu momento sagrado. Quando eu estou no trabalho, é o meu momento secular. Quando eu estou na minha devocional, na minha oração, é o meu momento sagrado. Quando eu estou assistindo um filme, é o meu momento secular. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia, ela não faz essa distinção. Ela coloca que esse reino de Deus está em nós e nós vivemos nele. O texto bíblico diz que Jesus nos transportou para o seu reino de luz. Ele nos tirou de um reino de trevas e nos levou para o reino de luz. Não existe separação entre sagrado e secular. Agora, a minha vida, a sua vida é sagrada. A minha vida e a sua vida não faz parte mais do secular. Não faz mais parte do que nós dividimos, como muitos dizem, do mundo. Não. Todas as ações, todos os momentos, cada segundo da minha vida, cada respiração minha faz parte do reino de Deus. Eu respiro nesse reino. Eu me movo nesse reino. Como ela disse, se eu trabalho, o meu trabalho é para a glória de Deus. Se eu me relaciono com alguém, com o meu vizinho, com um amigo, com um parente, eu faço isso para a glória de Deus. Porque eu estou inserido nesse reino. E cabe a nós a obediência. Somente na prática, a palavra de Jesus guarda sua honra, sua força e o seu poder entre nós. Sejamos praticantes desse reino. Para a gente concluir, nessa introdução, o autor da revista, ele traz uma ilustração muito interessante. E ele diz o seguinte, imagine um jardim e imagine que você adquiriu, né? Você é detentor do conhecimento da agricultura, da agronomia, de todo o conhecimento que você poderia ter sobre o cultivo desse jardim. E que se você apenas tem essas informações
e você não as pratica, o seu jardim não vai acontecer. Se você não for colocar em prática as técnicas que você aprendeu da jardinagem, da agricultura, aquele jardim que você quer que floresça, que seja bonito, ele não irá acontecer. Mas veja que interessante, ainda que você tenha todas as técnicas e que você as pratique, o seu jardim ainda está sujeito da ação de Deus em fazer com que as plantas cresçam e floresçam. É muito interessante essa ilustração para que a gente perceba que o reino de Deus chegou, ele está em nós, nós temos esse reino, fazemos parte dele. E esse reino acontece quando nós colocamos ele em prática, quando nós agimos. Mas, ainda assim, quando nós agimos, não somos nós, é o poder de Deus que atua através das nossas vidas. Quando você cultiva o jardim, certo? Você está colocando em prática o reino, mas é Deus quem vai fazer o crescimento da planta e o florescimento dela. Essa ilustração é muito interessante para que a gente possa entender como é que funciona o reino de Deus, a nossa participação e saber que tudo que nós fazemos, tudo nesse reino, depende única e exclusivamente de Deus. Eu espero que esse estudo de hoje, essa introdução, tenha sido muito abençoador para a sua vida e que nós vamos dar continuidade, a esses estudos no Evangelho de Mateus. Amém. Então, que Deus nos abençoe. Próxima lição, nós iremos iniciar no capítulo 1 e 2, o cumprimento da promessa. Vocês já estão de posse dessas duas primeiras lições, que foi colocasse no grupo dos estudos, não é? Está aí no grupo, nos grupos. Abra sua lição, leia. No próximo encontro, nós iremos ter debates, perguntas entre nós aqui. Será um momento mais de debates em relação à lição, Uma lição extensa, muito conhecimento. E que você possa, nesta manhã, ter aprendido que você é o reino de Deus. Que você saiu das trevas e veio para o reino do amor de Deus. Um reino sem distinção, sem discriminação. E um reino, de fé. Uma fé que leva à ação, como foi falado aqui no final da conclusão desse jardim. Que essa palavra, esse ensinamento, produza, cada vez mais compromisso, fé e ação na sociedade, porque nós somos o reino de Deus. Que Ele nos abençoe. No próximo domingo, 10h20, um grande debate será realizado aqui, entre esses componentes, perguntas, debates, e assim estaremos cada vez mais aprendendo e crescendo no conhecimento do Senhor. Que Ele nos abençoe, tenha um dia abençoado, e lembre-se, às 15h30 estamos aqui reunidos no culto de adoração ao Senhor, para a glória do seu nome. Ele abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém.